Pessoal, vamos começando então com o assunto, a PEC da anistia. Ontem, por não seguirem regras eleitorais determinadas pela própria Justiça, fica o gostinho de impunidade, Damares, com essa decisão da Câmara dos Deputados? Um pouco mais que isso, né, Murilo? É importante, há 90 anos atrás, as mulheres não votavam. E a escravidão aqui no Brasil terminou em 1889. Nós somos o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, a PEC da anistia, ela dialoga com pluralidade, diversidade e representatividade no poder legislativo. Nós observamos no decorrer do tempo que essas estruturas passadas, elas se refletiam no sistema político hoje. Hoje em dia, na Câmara dos Deputados, por exemplo, nós temos 423 homens e 90 mulheres. No Senado, nós temos 66 homens e 15 mulheres. Então, o TSE, a Constituição, criou regras constitucionais que garantissem a participação desses grupos excluídos no sistema político. E a PEC da anistia, ela procura exatamente anular essas regras. Por quê? Ninguém gosta de regra, ninguém quer cumprir regra. Se a gente cria uma regra, porque existe uma resistência a adotar um certo comportamento. E esse comportamento de excluir esses grupos do sistema político representativo, ele era multado, havia regras que determinavam o investimento de valores do fundo partidário. É importante a gente falar aqui, né, que é dinheiro público que é investido para que os partidos possam exercer a sua relevantíssima função de mulheres, de negros, nas suas legendas, nas suas campanhas, havia multas combinadas. Então, o que os partidos pretendem é se auto-anistiar. Imaginemos nós aqui, cidadãos, se a gente não cumpre uma regra, não investe um dinheiro corretamente, não declara o imposto de renda, vamos aprovar uma lei, tirando todas as sanções decorrentes dessa atitude ilegal. Então é isso que a PEC pretende. Pois é, Tiago, Damares traz um grande retrospecto aqui pra gente. Eu quero, até falar da imagem dos partidos políticos, porque já está uma imagem arranhada, a gente sabe que boa parte da população tem uma certa desconfiança com os partidos políticos e propostas como essas, que unem do PT ao PL, deixam ainda mais essa desconfiança, né, meu amigo? É interessante, né, Murilo e Damares, o poder de se auto-julgar, ele sempre leva a caminhos tortuosos, né? Damares pontuou muito bem que se existe uma regra é porque tinha um comportamento de resistência e o direito foi lá e aplicou um conjunto de regras para forçar uma mudança de realidade. E a gente tem esse problema com frequência, né? Murilo pontuou muito bem que é estranho quando você vê absolutamente todas as legendas se unindo para uma votação, geralmente é para mudar algo que favorece os próprios políticos, né? Então, assim, quer você goste, lembrando que a gente não está discutindo aqui se você gosta ou não gosta da cota, se você acha que ela deve existir ou que ela não deve existir, esse é um outro debate. A questão é, você não pode estabelecer regras, ir a uma outra camada da sociedade dentro ali do poder legislativo e descumprir dessas regras, você mesmo julga a si mesmo para mudar a regra do jogo. Né? É como se a gente estivesse jogando aqui uma partida de futebol e no meio do jogo você apita. É exatamente isso que foi feito com a PEC da anistia. Lembrando e destacando aqui, quer você goste ou não goste, se você acha que a regra da cota ela tá ok, se ela deve ser uniforme para o país inteiro, se a porcentagem definida ela atende ao fim a que se destina, esse é o outro e para o outro. É exatamente o que acontece. Então, eles não cumprem a regra de destinação do fundo partidário para as cotas que foram estabelecidas e depois mudam a regra no meio do jogo. Isso, acredito que não tem quem concorde com esse tipo de comportamento. E é importante, Tiago e Murilo, é importante a gente entender de quanto se trata. Em 2022 foram 5 bilhões para o fundo partidário. Então nós estamos falando de dinheiro que sai do bolso de cada um de nós. Ao decorrer do ano de 2022 foram distribuídos mais 1 bilhão. Então nós estamos falando de pelo menos de fundo partidário, fora doações, verbas, eleições, do investimento de 6 bilhões de reais que são dados aos partidos políticos para cumprir o seu relevantíssimo mistério democrático constitucional de representar a população. E estamos falando aqui de qual população que está sendo alijada quando eles pretendem se auto-anistiar. As mulheres e os negros que são subrepresentados em todas as esferas de poder do Brasil.
Então, é um assunto de extrema importância que dialoga com todos nós e acaba no nosso bolso aqui, porque se nós contribuímos, nós precisamos ser também representados lá e nos ver lá na bancada do Legislativo. São impactos orçamentários na representatividade em vários aspectos, inclusive nessa questão que você disse sobre a representatividade das candidaturas negras, né, Damares? Essa PEC possibilita que os recursos vão apenas para uma candidatura, né, de um candidato negro, tirando também essa pluralidade. Enfim, são muitos pontos mudados aí pela Câmara aos 45 do segundo tempo, vamos lembrar, porque essa proposta já tinha sido levantada, ficou ali em esquecimento por muito tempo, porque o Senado disse que não ia votar, mas agora o presidente do Senado, então, fez esse compromisso, segundo alguns interlocutores ali do Congresso, por isso essa proposta está avançando. Agora, outra proposta... À vontade, Damares. Me permito só destacar a pedagogia por trás dessa metodologia. Não importa a regra aplicada, eu não vou cumprir. Né? Os próprios partidos, né, o relator da PEC disse que a regra do TSE era muito difícil, impossível de cumprir. Nenhum de nós podemos falar que não vamos cumprir uma lei porque ela é muito difícil. Então, uma vez aprovada, muito difícil, fica aí a missão e a regra para o futuro. Não importa qual seja, eu posso não cumprir, porque lá na frente eu me perdoo. É impressionante. O pessoal estava dizendo que nessa semana outra proposta que avançou foi a reforma tributária, né? A gente teve já o esqueleto da reforma aprovada, agora estamos ali no ponto a ponto, né? No que vai mudar na prática para os brasileiros. Começo com o Tiago. Tiago, qual que é a grande análise que você faz dessa regulamentação aprovada na Câmara nesta semana? Tiveram avanços importantes, né? O projeto de regulamentação, ele tramitou numa velocidade muito rápida, todas as entidades fizeram o seu lobby corretamente, não usando aqui o lobby no sentido pejorativo, mas tiveram presentes para fazer os seus pleitos aos parlamentares, e a gente teve uma aprovação aí acelerada. Um ponto de destaque foi a inclusão da carne aos 45, ficou aquela briga, o presidente deu uma declaração de que a carne deveria estar na cesta básica e foi uma briga no segundo tempo, ali aos 45 do segundo tempo, acabou que a carne foi incluída entre os itens da cesta básica. E isso tem, como o programa mesmo chama aqui, visões, né? Logicamente que tem um ponto positivo que todos conhecem, que é a redução da carga tributária. Então você tem uma carne desonerada, o que afeta o bolso do consumidor, né? Deixa a carne mais barata, propicia que ela chegue na mesa dos brasileiros, é um ponto fantástico. E, por outro lado, o que se verifica ou se apreende, fica a questão no ar, é qual vai ser a alíquota base do imposto após a reforma tributária. Isso porque a gente tem várias simulações, mas essas simulações elas dependem dos itens que estão dentro da alíquota geral. E cada vez mais você vê os lobbies colocando coisas dentro das listas de exceções. Então, gera uma preocupação, repito aqui, não pela inclusão da carne na cesta básica, que é um ponto muito positivo, mas gera uma preocupação de que qual será o preço a pagar? O que é que vem do outro lado, né? A gente sabe que não tem almoço grátis, com carne ou sem carne. Então, quando você insere a carne aí na cesta básica, qual vai ser a contrapartida? Eu vi algumas matérias e estudos falando que seria um aumento de 0,5% na alíquota básica do imposto após a reforma tributária. Então, fica aí o questionamento que a gente só vai saber com o avançar dessa matéria. Damares, você que acompanha na execução dessas leis, uma pergunta que eu me faço é que são muitas mudanças, né, no arcabouço como um todo tributário. Como cobrar que essas mudanças sejam aplicadas na ponta da linha, tendo em vista que é um período de transição tão grande e mudanças tão expressivas na forma como a gente paga esses impostos, né? Acho que o ponto principal, Murilo, é a transparência, né? Nós vivíamos com uma miríade tributária, né? O cidadão, o contribuinte, ele não sabe sequer o que ele paga, como ele paga. Nós temos aqui advocacias especializadas importantíssimas, os contadores, os tributaristas, e a grande transformação, a grande mudança e inovação dessa reforma tributária é a simplificação desse sistema, a criação de um imposto único, do IBS, do ICS, que vai dar mais transparência e oportunidade do contribuinte perceber para onde está indo o seu dinheiro. Lá na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente pega uma nota fiscal, a gente sabe exatamente o que está pagando pelo produto e o que está pagando de imposto. Então, essa eu acho que é uma grande vantagem que vai ajudar o contribuinte a perceber
para onde está indo o dinheiro dele na hora em que ele, né, tira lá do seu bolso, né, porque um dos maiores poderes do Estado é o fisco, é a tributação, é tirar do bolso do contribuinte aquele dinheiro que ele trabalhou para ganhar e vai para o Estado para manter toda essa máquina pública, o legislativo, o judiciário, o executivo. Nada fere tanto quanto um golpe no bolso, né, Damares? Só prisão. Um paralelo aqui, pois é, a discussão... Só colocando aqui um paralelo com relação ao que a Damares falou, e esse é um ponto bem importante, é visto um discurso por parte dos parlamentares, e essa palavra ela é colocada em todos os discursos. Logicamente, não estou falando aqui da Damares, que não é o intuito dela, mas os políticos sempre falam, independente do que eles estão falando, se eles vão falar de uma equação de terceiro grau, não, vai simplificar, vai simplificar, vai simplificar. E assim, é uma esperança minha, da Damares, do Murilo, de todo mundo, que realmente essa simplificação venha. O que você acha, Thiago? Vai ou não simplificar? Você acha que vai simplificar? Exatamente. Vamos ver. O meu receio é exatamente vinculado à questão da anistia. Senti um pé atrás, viu? Qual que é o pé atrás? A gente vai ter um período de transição de 10 anos. O nosso sistema é o mais complexo do mundo. Durante 10 anos, a gente vai conviver com o sistema mais complexo do mundo e também com o novo. E, assim como aconteceu com a lei da anistia, de dizer, não, isso aqui é muito difícil, vamos mudar a regra do jogo, o grande receio da maior parte dos tributaristas é que nesses 10 anos que a gente vai jogar 2 jogos diferentes, tenha mudanças, tantas mudanças ali na regra do jogo, que torne aquilo que era para ser simples, complexo. Então, assim, não tenho dúvida, e todo mundo defende a bandeira da simplificação tributária, é necessário para o Brasil, em outros lugares é muito mais simples. O nosso receio será que isso vai chegar, ao fim e ao cabo, lá no final do período de transição? E a gente tem um desafio aí, né? Logicamente, que não tem almoço grátis. Então, para você chegar no sistema mais simples, você vai passar pelo mais complexo junto com o outro. Então, a gente tem períodos aí de bastante aprendizado, digamos assim, para não usar outras palavras. Pois é. Será que vamos cumprir as regras? Essa é a pergunta que a gente se faz, Damares e Thiago, e a gente precisa acompanhar, não tem outro caminho que não esse, ainda temos as mudanças no Senado, e a gente entende, né, quando a população acha um tema árido, acha um tema difícil, porque são mudanças muito complexas, mas a gente precisa bater nessa tecla de que essas mudanças afetam diretamente a vida de todos os brasileiros. Meus caros, me permita uma parte aí, Murilo. Claro. Eu acredito que muitas vezes fácil e difícil para dificultar essa compreensão que o Thiago tão bem colocou. O Thiago é especialista em tributário e entende disso mais do que ninguém, e às vezes a gente entende, acha, tem essa percepção de que é difícil para que não consigamos efetivamente compreender.